Olá, amigos do canal Asa, estamos trazendo uma edição especial com um pouco da história e a passagem pelo Brasil do turbohélice Hawker Siddeley 748, mais conhecido como Avro, tanto pela Varig quanto pela Força Aérea Brasileira. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e, se ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Vamos lá, bem-vindos a bordo! Esta é uma comissária da Varig que simboliza um dos estados mais prósperos do Brasil. Ela é a própria tradição gaúcha e está a bordo do jato-hélice Avro. Ela está diariamente em Bagé, Livramento, Santa Maria, Alegrete, Uruguaiana, Cruz Alta e Santo Ângelo. Utilize nosso Cred Avro e leve na hora sua passagem. Seja moderno. Voe pelo jato-hélice Avro. Hoje nós vamos falar de um projeto inglês que foi desenvolvido na segunda metade da década de 50, de um avião que acabou ficando conhecido como Avro. Esse Avro, na realidade, é um apelido. O fabricante dessa aeronave, bastante conhecido, tinha o nome de A, essas são as iniciais, A.V.Roe, R-O-E. Que acabou virando Avro. Só para vocês se localizarem, entre outros, um dos aviões mais conhecidos, famosos e icônicos fabricados por esse fabricante foi o Vulcan, também conhecido como Avro Vulcan. Falando um pouquinho desse fabricante, essa AV&Roe acabou sendo adquirida pela Hawker Siddeley, que, por exemplo, fez o HS-125, vocês devem lembrar, um pequeno jato executivo que fez parte da FAB, do GTE, teve versões posteriores que acabaram recebendo o nome de Hawker. A AV&Roe acabou, como eu disse agora, sendo comprada pela Hawker Siddeley, que mais para frente, na segunda metade da década de 70, fez parte do grande conglomerado British Aerospace. Bom, vamos falar um pouquinho do Avro, né? Esse AV&Roe começou a fabricação desse avião em 1958, começo de 1959, e ele fez o primeiro voo dele em 1960. Foi quando o primeiro protótipo fez o seu primeiro voo. A exemplo do Viscount, do Dart Harold, do YS-11, do Fokker 27, ele também utilizava como motorização, ele tinha dois Rolls-Royce Dart, motores bem conhecidos em todos os cantos do mundo. Agora a gente vai falar, ele logo no começo recebeu várias encomendas. Essa aeronave fez um relativo sucesso, foram fabricados 382, incluindo os protótipos. Agora nós vamos falar um pouquinho dele na nossa aviação. Ele fez muito sucesso no Brasil, tanto na aviação civil quanto na aviação militar, pois ele também foi utilizado largamente pela FAB. E mais do que isso, foi um avião que no Brasil foi utilizado por mais de 40 anos. O segundo protótipo apareceu por aqui pela primeira vez em 1964. Como demonstrador, passou por alguns aeroportos brasileiros. A principal passagem sempre foi Congonhas, né? Onde ele foi demonstrado para Varig, para VASP, para Cruzeiro. No caso da Sadia, ela já tinha optado por um modelo que a gente falou recentemente, o Dart Harold, que tinha o mesmo tipo de motorização. Quem mais demonstrou interesse por esse avião foi a Varig, o famoso Rubem Berta, e já ele demonstrou tanto interesse
que esse mesmo avião, esse G-Arai, voltou para cá em dezembro de 1965. Ele veio pintado, veio da fábrica pintado nas cores da Varig. Tinha algumas variações, por exemplo, vamos para o detalhe, né? A gente vai ilustrar isso tudo com fotografias. A Rosa dos Ventos tinha um tamanho menor, o tom de azul não era exatamente o tom de azul da Varig. A matrícula dele era Victor Juliette Quebec, PPVJQ. Isso foi em dezembro de 1965. Fez voos por várias regiões do Brasil, principalmente no interior, aqueles destinos que eram servidos pelo DC-3, pistas curtas, até algumas pistas não pavimentadas. E ele acabou mostrando a que veio, né? Já o primeiro pedido não veio da Varig. A Varig pediu logo em seguida. O primeiro pedido veio da FAB, e um dos vocês conhecem tão bem a feira que tem até hoje, a Feira da Inglaterra de Farnborough. Na Feira de Farnborough de 1962, o Avro que lá estava exposto, exposição estática, demonstrações de voo, foi o primeiro da FAB, que era na FAB ele recebeu a designação de C91, era o 2500. Em tempo, esse avião, ao longo do projeto, se discutiu muito qual que deveria ser a capacidade de passageiros, e ele acabou sendo um avião de 40 lugares, tá? Muito bem. Então, a primeira entrega efetiva no Brasil foi para a FAB. Vamos falar primeiro rapidamente da FAB, do 2500. A FAB operou ao longo de mais de 40 anos, foram 12 aviões, do 2500 até o 2511, né? Os primeiros foram entregues entre o fim de 62 e começo de 63, e eles continuaram sendo recebidos ainda na década de 70. E como eu disse agora há pouco, eles foram até, voaram até, estou olhando aqui, 2005 na FAB. Ainda tem alguns exemplares preservados. No Musal tem um deles. Eu acho que tem mais de um, mas no Musal com certeza tem um deles. Vamos falar agora da Varig. A Varig, depois dessa rápida demonstração do VJQ, do Juliette Quebec, ela colocou um pedido, ela acabou tendo 11 aeronaves, incluindo o VJQ, que não era próprio. Ela teve 10 aeronaves que foram recebidos entre 67 e 68 e voaram até 1976. Esse avião, obviamente, funcionou na ponte aérea, né? Ele substituiu, no caso da Varig, os Conversinhos 240.
como também, principalmente no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, onde ele foi usado em larga escala. Ele operava por aqueles pequenos aeroportos no interior do Rio Grande do Sul, mas também voou bastante no norte e nordeste. Como eu disse para vocês, foi um sucesso absoluto, né? Tanto que ele voou todos esses anos. Esse avião também teve uma versão da década de 80, que foi o ATP. Ele veio para o Brasil como demonstrador. Mas, vamos dizer, um avião que teve uma boa longevidade. E o último dado que eu tenho aqui, que eu pesquisei recentemente, em 2020, ainda tinha 13 aviões desse voando. Entrei na Varig em 68 e o avião recém tinha chegado à empresa e estava iniciando seus voos, e em período de adaptação ainda, os copilotos novos entravam no DC-3. Então a diferença era grande, o Avro era muito mais moderno que o DC-3, uma outra geração completamente diferente, e eu comecei a me sentir, depois de um certo tempo, desconfortável de estar voando um avião tão antigo como o DC-3, e enquanto tinham pilotos mais novos que eu chegando na Varig, sendo admitidos direto no Avro, porque não valia a pena admiti-los para voar o DC-3, que estava em fase de desativação. Era engraçado porque eu morava perto do aeroporto ali de Congonhas e costumava almoçar na cantina da Varig, encontrava outros pilotos e tal, e quando eu encontrava esses pilotos novos estavam chegando no Avro, eles estavam todos eufóricos de estar voando um avião moderno e tal, e fazendo questão de conversar sobre os equipamentos, ILS, BOR, pressurização, radar, e eu não tinha nada disso no meu DC-3, tinha um ADF quando funcionava e olha lá. Então eu comecei a me sentir mal com isso, cheguei aí ao diretor de operações, mostrar meu descontentamento e tal, e ele me disse, olha, um dia você vai me agradecer de ter voado esse avião. Daqui a pouco está no Avro, daqui a pouco está no jato, mas vai me agradecer. E realmente eu tive a ocasião de um dia conversar com ele, depois estava voando Boeing 727, e agradecer. O Avro, ele veio para substituir o DC-3 em linhas bem críticas, que eram as chamadas linhas da Rede de Integração Nacional. Rede de Integração Nacional eram linhas subvencionadas pelo governo que atendiam ao interior do Brasil, Nordeste, região Norte, etc. E eram linhas que normalmente iniciavam em São Paulo e iam até Fortaleza, São Luís ou Belém, pousando nas mais diferentes localidades. Então o Avro, ele tinha essa missão de substituir o DC-3 nessas linhas. Ele não conseguia operar em todas as pistas que o DC-3 operava, mas assim mesmo ele operava ainda em pistas bem críticas, pistas não pavimentadas, muito enlameadas quando chovia e tal, e eu diria que ele operava muito bem nesses locais, apesar de sofrer com o calor. A performance dele sofria com o calor, ao contrário da operação no Rio Grande do Sul, que ele também fazia no interior do Rio Grande do Sul, e que lá apareceu outro avião, temperaturas baixas no inverno, etc.
forte também para enfrentar frentes e tal. Um avião muito adequado que foi escolhido para substituir o DC-3. Interessante que, além das diferenças tecnológicas, quando eu fui voar o Avro, né, com todo aquele conforto que não existia no DC-3, uma das coisas que eu notei, que estranhei, é que o DC-3 ele voava lento, voava baixo e voava sempre dentro daquela camada de turbulência, né, pegando as ascendentes, abaixo das nuvens cúmulos, etc. E então era muito quente a bordo, servia o lanche e daqui a pouco estava todo mundo devolvendo o lanche. Era um constante mau cheiro dentro do DC-3, aquela coisa já impregnada de anos ali, né? E o Avro não, o Avro voava acima dessa camada, ele subia mais rápido, ia logo para cima das nuvens cúmulos, pegava um ar mais tranquilo, mais calmo, tinha climatização na cabine, era fresquinho e tal, e era um avião que fazia um voo super confortável. Isso eu notei claramente essa diferença. Interessante também mencionar sobre a operação do Avro assim que ele chegou novo da fábrica. Era um pouco diferente do habitual da frota da empresa. O comandante operava o avião, fazia fonia, operava trem de pouso e flap. Restava para o copiloto a operação da pressurização, que era muito delicada, era manual, e você tinha que ter muito cuidado para não afetar o conforto dos passageiros, desconforto no ouvido, etc. Depois mudou. Quando eu fui voar o avião já tinham mudado a operação e era como o restante da frota. O copiloto tinha que fazer fonia, trem, flap era com ele e também a parte de pressurização. Ainda com tudo isso, ele também por vezes operava o avião. E tranquilo, a gente conseguia fazer tudo isso. O primeiro chegou na Varig em dezembro de 1967 e por mês vinha um avião transladado da Prestwick, Ilhas Faroe, Reykjavik, Gullianhab, Godenhab, na Groenlândia, Gander, Quebec, Washington, Miami, Port of Spain, Belém, São Paulo. Eu tive o privilégio de fazer um desses voos também, fazer um avião. Então tínhamos voos, quando a frota estava completa, de 10 escalas entre São Paulo e Fortaleza, ou São Paulo e Belém também, e foi expandindo pelo Brasil afora. Para trabalhar no Avro era um pouco apertado, assim, a cozinha bastante pequena, e com o serviço de bordo que a Varig tinha, isso era às vezes bastante complicado. E a registrar ainda a Operação Avro no Rio Grande do Sul, quando a Varig em abril de 71, resolveu retomar as linhas do interior do Rio Grande do Sul e desenharam um uniforme de gaúcha estilizado para as duas comissárias que atuavam no voo. Então, ficou muito famoso com esses voos voando por aí.